Boa tarde a todos os companheiros aqui da Causa Operária TV. Eu sou Vitor Assis e estamos começando mais um programa Telejornal dos Comitês, o Jornal dos Comitês de Luta, a primeira edição do Jornal dos Comitês do ano de 2021. Essa edição é uma edição bastante especial. Nós vamos voltar aqui a ter convidados no nosso programa e dessa vez nós vamos ter a companheira Paloma, que participa do Comitê Fora Bolsonaro em Portugal. O comitê vai falar não só da atividade lá, como da atividade na Europa em conjunto. Nós vamos no programa de hoje discutir um pouco das perspectivas para o ano de 2021, perspectivas de luta dos comitês, né? As atividades dos comitês na Europa, apresentar um pouco para vocês, né? Já que a gente, em geral, acaba discutindo mais a atividade no Brasil, e conversar um pouco sobre a campanha, né, pelo Fora Bolsonaro, pela restituição dos direitos políticos de Lula, todos os problemas que estão colocados para o ano de 2021. Antes de propriamente começar o programa, eu queria convidar você a curtir e compartilhar esse vídeo aqui para ajudar a fazer com que ele tenha o maior alcance possível, né, e também convidar você a acessar o site da Causa Operária TV, o celtv.com.br. Lá você encontra mais informações sobre esse programa e sobre toda a programação da Causa Operária TV, única TV 24 horas de um partido político aqui no Brasil, uma TV revolucionária e independente, e para que ela se mantenha revolucionária e independente, a gente conta com o seu apoio. Portanto, você que ainda não é membro da Causa Operária TV, torne-se membro e com um pequeno valor, ajude, um pequeno valor mensal, ajude o partido a continuar desenvolvendo a sua imprensa revolucionária. Bom, vamos então começar discutindo um pouco o ano de 2021, do que se trata esse ano, quais são os problemas políticos que estão colocados. Em primeiro lugar, a gente tem que considerar que o ano 2020 foi o ano da pandemia de coronavírus, um ano que trouxe questões inesperadas que tiveram um efeito muito significativo na situação política como um todo. A pandemia, ela, por exemplo, forçou a situação de isolamento social, o que foi utilizado pelas direções dos movimentos, principalmente aqui no caso brasileiro, para que a esquerda não saísse às ruas, e também teve todo um impacto significativo na economia, né? Em todo o mundo, houve uma retração no PIB mundial, e essas duas coisas acabaram aprofundando a crise capitalista e colocam aí para o ano de 2021 a expectativa de uma ofensiva ainda mais dura da burguesia. O golpe de Estado no Brasil e os golpes em toda a América Latina foram resultado de uma ofensiva, sobretudo devido à crise de 2008, o fato de que a economia capitalista entrou numa nova fase de crise, e com a pandemia de coronavírus a gente deve esperar aí uma crise ainda mais robusta e, portanto, uma quantidade de ataques ainda maior por parte da direita golpista, né, e também não poderia deixar de ser ataques que vão se traduzir aí num impulso à extrema direita, né, como a gente já vê no governo Bolsonaro e estamos vendo na Europa. Outros dois aspectos importantes que estão colocados aqui em 2021, que nós temos que considerar, é que há toda uma crise política, né, que a gente viu expressa, por exemplo, nas eleições norte-americanas, em que o candidato oficial do imperialismo, Joe Biden, teve muita dificuldade para vencer, apesar de receber todo um apoio gigantesco dos monopólios internacionais, e que na América Latina a burguesia acabou cedendo para que os partidos de cunho nacionalista, nacionalista burguês, reassumissem, em alguma medida, o controle do Estado. Obviamente, os seus setores mais direitistas, né, mais, de certa maneira, tiveram que ceder para esses partidos, como no caso da Argentina, a crise era tamanha que foi impossível colocar um segundo governo Macri,
e aí a burguesia operou, colocou aí o Alberto Fernandes no poder, né? Então, cedendo aí um certo espaço para o kirchnerismo, embora para a ala mais moderada do kirchnerismo. O mesmo a gente viu na Bolívia, o MAS retomando o poder, embora também o setor mais moderado do MAS. E no Chile também, né, a burguesia aceitou desenvolver um novo processo constituinte, embora também um processo totalmente controlado pela direita, né, mantendo inclusive Sebastião Pinheira no poder. Esse aqui é o panorama político geral, foi mais ou menos assim que a gente encerrou o ano 2020. E o que nós temos que esperar aqui do ano 2021 é um período de bastante crise, bastante turbulência, né, de um aprofundamento da crise econômica. O problema da pandemia ainda não encontrou um desfecho e que, portanto, a crise política deve se agravar bastante. E nesse sentido, né, embora a crise política, a crise econômica leve a novos ataques, também levará a novas oportunidades, a novas brechas para que a esquerda, os trabalhadores e, sobretudo, os comitês saiam às ruas, né, para defender o seu programa, para travar a luta política contra a direita. Bom, agora eu chamo aí o nosso companheiro Emanuel Lobo, que apresenta o programa comigo todas as quartas-feiras, né, que faz parte também da coordenação dos comitês de luta, né, para comentar um pouco aí da situação política que está colocada, as perspectivas para o ano de 2021. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, companheiro Vitor. Boa tarde aos companheiros que nos acompanham, né? Inclusive agradecer já a presença da companheira Paloma, que vai falar um pouco das atividades no exterior. E a gente, no último programa, fez uma retrospectiva aí do que foi as atividades dos comitês nesse ano, né? Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui, Vitor, na galeria que a gente criou, e as fotos, inclusive, tem mais foto que dia do ano, né? De tanta atividade que teve, né? Apesar da pandemia, de todas as restrições, de todas as medidas de segurança que tiveram que ser adotadas para manter a atividade política, né? Os comitês foram aí a ponta de lança da mobilização, né, no país e inclusive também fora do país, né, contra o golpe de Estado, né, contra os governos da direita, né, e contra a política genocida aí na pandemia. E nesse sentido, 2021 já começa, né, mostrando a tendência que há a mobilização, né. Nesse momento aqui, a gente teve, nós não temos nem 10 dias de 2021 e já tivemos inclusive um ato dos comitês aí, que foi o ato no Rio de Janeiro, né, inclusive se a produção puder passar as fotos aí, né, mostrando que há toda uma tendência, né, à mobilização, uma vez que os problemas de 2020, né, 2020 já tinha todo o resquício aí da crise econômica, a crise capitalista de 2019, né, e ainda foi somado a isso, teve todas as dificuldades aí criadas pela crise sanitária da pandemia também. Então, 2021 é meio que o resultado aí continua, né, continuam os problemas, tanto os problemas econômicos, né, de 2019, do golpe de Estado para cá, somados, né, ao desenvolvimento da pandemia aqui em vários lugares, como a gente viu na própria Europa e sobretudo na Inglaterra, né, viu o desenvolvimento de, inclusive, mutações do vírus que são ainda mais contagiosas, né, e nesse sentido ficou claro, né, em 2020 que o capitalismo ele não tem condições de manter nem, né, os subprodutos da exploração, que são os trabalhadores, vivos, né. Ele não consegue mais manter. A gente viu que, algum tempo atrás, a queda da Catedral de Notre Dame, né, um dos ministros do Macron na França falou que eles não tinham condições de manter o patrimônio público, né, mas a pandemia mostrou a nível mundial que não é só o patrimônio público, né, os estados nacionais, o capitalismo na sua fase imperialista não tem condições nem de manter a vida da população que ela precisa explorar, né. Então, nesse sentido, 2021 já começa, né, mostrando que, na falta da resolução dos problemas nos últimos anos, né, a tendência à mobilização, né, a base material para a mobilização vai continuar. E nesse sentido, aqui no Brasil, né, como nós viemos falando em todo 2020, vai se intensificar, né, vai abrir aí o caminho para
a intensificação da campanha pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, né? A gente viu, inclusive, que o próprio judiciário, né, ele recuou em algumas medidas. Eles, obviamente, que tem uma série de processos aí contra o ex-presidente, né? Tem uma espécie de pilha que o judiciário mantém para poder fazer a chantagem quando lhe convir, né? Mas nesse sentido, a gente tem visto aí cada vez mais, ficou mais claro, né? O próprio hacker de Araraquara, né? Ele denunciou, né, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, explicando aí que todo o processo contra o Lula foi uma farsa, né? Inclusive muito semelhante ao que aconteceu com ele próprio, né? Uma condenação, uma perseguição sem prova alguma, né? E nesse sentido, cada vez mais cresce aí, né? Se espalha o conhecimento de que a Lava Jato, né, os processos contra o ex-presidente Lula foram parte do golpe de Estado de 2016, né? Que inclusive resultou na eleição aí da extrema-direita no Brasil com o Jair Bolsonaro. E nesse sentido, a gente vê que as condições estão dadas aí para que ocorra uma grande campanha, né, pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, né? Não é por acaso que esse é o tema do nosso programa de hoje, né, em que o desdobramento mais claro disso daí, inclusive, acompanha também pela candidatura de 2022, uma vez que nós estamos aqui antes dos presidenciais e que vai ser fruto de uma disputa intensa dentro da própria direita, inclusive, né, dentro da esquerda também, sobre qual política deve ser defendida na luta contra o golpe de Estado, né? Bom, a princípio é isso, Vitor. Eu devolvo para você, para a gente ir. Vitor, me ouviu? Agora te ouço. Eu falava que era isso, né, no primeiro momento, e devolvi para você para a gente ir em frente com as atividades aí, né? Tá joia. Bom, vamos então passar aí a palavra para a companheira Paloma, que faz parte do Comitê Fora Bolsonaro de Portugal. Eu queria que ela começasse comentando um pouco a situação na própria Europa, em Portugal, em relação à pandemia, como tem sido, né, a atividade política durante a pandemia de coronavírus e também uma coisa que é sensível no caso brasileiro, no caso português, né, da questão da ascensão da extrema-direita, do avanço da extrema-direita no regime político. Boa tarde, Paloma. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, obrigada, boa tarde. Um prazer estar aqui representando o Comitê Fora Bolsonaro, Comitê de Luta Fora Bolsonaro. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. O que está acontecendo aqui em Portugal em relação à pandemia é que o desemprego vem aumentando muito, uma situação que já era complicada, que é, por exemplo, a situação dos entregadores de aplicativo fica cada vez mais severa. Aqui o que se chama um comércio de comida, né? Os restaurantes que a gente chama, que aqui chama de restauração, também está uma crise fortíssima, muito desemprego, tem caso de gente que faz, gente, qual é o nome? Greve de fome, porque estão perdendo emprego, estão perdendo dinheiro, e ao mesmo tempo que e fica num abre e fecha, num abre e fecha. Final de semana tem toque de recolher aqui, acho que talvez agora alivie, ao mesmo tempo que os casos vêm aumentando também. Agora está previsto uma vacinação, a gente recebe mensagem de texto dizendo que vão começar a vacinar e que não é obrigatório, é gratuito, mas não é obrigatório, e eles vão entrar em contato com a gente. Mas, assim, pessoalmente, o que eu vejo é que, assim, uma opinião pessoal,
as cepas estão aumentando, novos sintomas estão surgindo, agora está aumentando entre as crianças, e eu não sei se essa vacinação vai realmente funcionar, né? Mas, enfim. E enquanto isso, o terreno com desemprego, desespero e falta de esperança, o terreno para a extrema-direita vai crescendo. O movimento aqui chama Chega, de Portugal, o que parece muito com aquelas coisas de aquele movimento que o Dória fazia no Brasil, de chamava Basta, né? Chega, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, assim, que o que eu vejo também é que com a derrota do Bolsonaro, do Trump e com o Bolsonaro caindo um pouco bastante no ridículo, me parece também que há um risco, assim, não há um risco, mas tem essa coisa do ridículo, assim, daqui já chegou rápido, assim, essa coisa desse movimento de extrema direita que é bastante caricatural como brasileiro, o como movimento estadunidense, mas é um risco muito grande mesmo, porque está crescendo. A Marine Le Pen vem para cá, estender o braço para o André Ventura, que vai ser o candidato de extrema direita aqui à presidência, e vai ter uma manifestação em Lisboa para expressar o repúdio em relação a essa política de extrema-direita francesa, que já expôs outrora preconceito contra os portugueses, né? Portugal, ele não é visto ombro a ombro com os países imperialistas da Europa, né? Como a Itália não, mas como a França, como a Inglaterra. Até pouco tempo, o trabalhador, aliás, até pouco tempo não, hoje o trabalhador português, ele ganha um salário muito mais baixo do que os trabalhadores de outros países da Holanda. Então, por exemplo, é comum um arquiteto, o serviço da arquitetura portuguesa, dos portugueses, ser terceirizado para outros países da Europa, porque se paga muito menos, uma empresa holandesa paga muito menos para um trabalhador português da arquitetura do que pagaria para um próprio arquiteto holandês. Nessa divisão internacional do trabalho, Portugal oferece um serviço mais barato do que os outros países, entendeu? Tá, Joia, é muito interessante o relato, né, de como as coisas estão se dando aí, as articulações entre as lideranças de extrema-direita na Europa. Eu queria agora que você falasse um pouquinho, Paloma, sobre a própria atividade do comitê, né? Há quanto tempo que o comitê existe em Portugal? Né? Quantos companheiros integram o comitê? De quais cidades? Fala um pouquinho para a gente. Olha, o comitê surgiu em 2019. A origem do comitê tem relação direta com a situação brasileira. Ele, sur... Ele tomou um impulso maior em 2020, a partir das manifestações do Stop Bolsonaro, porque outros militantes de outros partidos foram se conhecendo, de outros movimentos foram se conhecendo e percebendo que a luta deveria ser mais ampla do que estava sendo proposto apenas ali. E somos 12 das cidades de Braga, deixa eu ver, de Braga, de Porto, a maioria, Gaia, é, enfim, deixa eu ver. É, Corvilhã, Braga, Porto, Gaia, Coimbra. E você perguntou, o que que você tinha perguntado mesmo? É, bom,
A intenção do comitê, desculpa, a intenção do comitê, o comitê está aqui, existe pela luta pelo Fora Bolsonaro. A gente defende a candidatura do Lula em 2022, no combate à frente ampla com golpista, e pela união da esquerda a partir de um programa comum. E aí, o que acontece é o seguinte: com o crescimento da extrema-direita na Europa, em Portugal, o novo desafio do comitê é fazer um combate local contra o fascismo. E aí, o desafio é o seguinte: há uma barreira cultural. Assim, a gente em Portugal fala praticamente a mesma língua do que os portugueses, né? Tem as suas diferenças e tem os seus preconceitos linguísticos também, mas ainda assim a gente fala a mesma língua. Então é mais fácil para a gente, em relação aos comitês de outros países, porque tem também comitê nos Estados Unidos, tem um comitê no Japão, e em todos esses lugares a extrema-direita vem avançando. Então a gente tem uma consciência de que tem que fazer uma luta local, superar esses desafios, fazer um combate local e uma consciência de que esse combate que há no Brasil, primeiro consciência de que tem muitas pessoas que estão se expondo no Brasil. Ontem teve um caso, ontem ou anteontem, de um rapaz que foi assassinado pela polícia. A filha dele expôs ontem a foto do policial que teria matado seu pai e tudo. E então, assim, existem muitas formas, o fascismo tem muitas caras. Então a gente tem consciência dessa luta que está sendo travada no Brasil, tem consciência de que tem que se enfrentar uma luta contra o fascismo local daqui, e uma consciência de que é, a derrota ao fascismo no Brasil é uma vitória para o mundo todo, entendeu? Assim como aqui, porque a luta contra o fascismo é internacional. E é isso. Bom, exatamente. Queria, queria pedir um breve intervalo aqui na fala da companheira, né? A gente já volta sobre a atividade dos comitês na Europa, né? Para a gente fazer uma propaganda aqui de uma atividade da maior importância que começou ontem, né? Que foi a 46ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e da Aliança da Juventude Revolucionária. São 24 anos já de curso de formação teórica marxista, né? A primeira Universidade de Férias foi realizada em 1998, né? E esse curso trata sobre o que foi o stalinismo, né? Onde a gente teve a primeira aula aí sobre o papel histórico do stalinismo, né? Então eu peço que a produção passe o vídeo do trailer, porque se você ainda não se inscreveu e não participou do curso, ainda dá tempo, né? São 16 aulas, serão 16 aulas nessa primeira etapa do curso, né? Sempre nas terças e quintas-feiras, 8 em janeiro, 8 em fevereiro. Então, se você perdeu a aula de ontem, corra, se inscreva, né? Participe. É possível assistir a aula de ontem na plataforma para os companheiros que estão participando do curso, né? Que já estão inscritos, já tem o login e tal. Então, não fique de fora, né? Até porque o estudo, a compreensão histórica dos principais acontecimentos do século XX, de 1924 a 1991, que é o período histórico que o curso aborda, permite entender a luta política dos dias de hoje, né? A política que está sendo empregada, inclusive, por setores da própria esquerda, que estão buscando uma aliança aí com a direita golpista, né? Então, produção, pode passar o vídeo.
companheiros viram o trailer aí da 46ª Universidade de Férias, né? O curso é o maior já realizado sobre o tema no Brasil e talvez até no mundo, né, nesse momento, e reuniu, né, 1.000 pessoas inscritas. Então, é uma grande oportunidade aí de se instrumentalizar na luta política contra o golpe de Estado e contra toda a burguesia imperialista no mundo, né? Então, voltando para a atividade dos comitês, né, eu queria perguntar para a companheira, Portugal teve, né, manifestações na época dos coletes amarelos. Os comitês, na época que teve as manifestações dos coletes amarelos, já existia o comitê Fora Bolsonaro? Como que é a integração da atividade do comitê, né, que tem uma pauta sobre o Brasil especificamente, com a luta política no próprio país, né, com as pautas dos portugueses mesmo e da própria Europa, né? O, na época dos coletes amarelos, que teve essas manifestações aqui, a história se repetiu como farsa. Foi um movimento mais de direita, eh, que não nada tinha a ver com o movimento francês. As reivindicações era assim, no meu ponto de vista, parecia mais um início do que veio a ser esse movimento Chega, que agora está colocando o André Ventura como extrema-direita, quer dizer, um representante da extrema-direita. Me pareceu isso. As pessoas que eu vi, quer dizer, o que eu soube que participou era mais ligado à direita. É, e nessa época não havia, bom, pelo menos não no meu conhecimento, eu não tinha me aproximado ainda do comitê. Eu acho que não havia, não tenho certeza. Agora, esse momento, os conflitos estão se acirrando mais em Portugal. De uma certa forma, embora o governo não fosse realmente socialista, né, o governo português, a memória da época de crise é muito recente ainda. Em 2008, Portugal passou por uma crise muito grande. Então, quando havia o turismo, que agora caiu muito por causa da pandemia, as pessoas tinham muita consciência, mesmo os jovens, do avanço econômico que Portugal estava passando, das benesses em relação ao turismo, que é a função, assim, a parte que cabe a Portugal na divisão da Europa, divisão comercial da Europa, é a parte do turismo. Então, apesar da desindustrialização, de várias problemáticas, o turismo estava trazendo um dinheiro. Então, por isso que eu falei sobre a questão da restauração, que é o comércio de restaurante aqui, essa crise é muito grande, porque está muito ligado ao turismo e o turismo caiu agora. E, diante dessa insatisfação, o movimento fascista, que já estava dando as caras, associado à França, associado ao Brasil, já estava surgindo, agora ele está se colocando com mais força. Por isso que o desafio agora dos comitês de luta fora Bolsonaro é conseguir uma associação com a luta portuguesa, que acho que agora vai começar a se intensificar, até pela vinda da Marine Le Pen a Lisboa, a visita dela, para ela dar um ar de dignidade francês para essa extrema-direita portuguesa, e está causando um repúdio, não só, obviamente, nos brasileiros, como também muitos portugueses que têm uma memória muito recente de ser explorado pelos franceses e pela extrema-direita colocar os portugueses como cidadãos de terceira classe. Só para assim, não me esquecer que o foco do ódio francês, do ódio do fascismo português, é muito em relação aos ciganos. É principalmente em relação aos ciganos, embora também tenha em relação aos brasileiros e aos negros também, em geral, as ex-colônias, mas é principalmente em relação aos ciganos. E, bom, a gente tem um evento marcado, não sei se está na hora já de falar, ou se eu posso falar depois, se já é o momento,
que É, é deixa depois. eu, tá. Não, eu ia te pedir justamente para falar isso agora, porque eu queria que você comentasse uma outra coisa antes. Queria que você comentasse qual que é a articulação de vocês do Comitê Português com os demais comitês da Europa, né? Porque a gente sabe que vocês fazem reunião em conjunto, até mesmo com os companheiros do Japão, ou seja, como que assim como a extrema-direita francesa se articula com a extrema-direita italiana e agora a extrema-direita portuguesa, qual que é a articulação dos comitês de luta pela Europa, né, para discutir como contribuir com a luta de conjunto, com a luta pelo Fora Bolsonaro e por essas demais questões. E a te pedir justamente que você anunciasse a próxima atividade do comitê, a atividade que acontece hoje. Então, a gente tem algumas reuniões em conjunto. Nós não somos tão articulados quanto a extrema-direita, porque não temos financiamento, infelizmente. E, e fizemos já alguns encontros e assim, realmente eu acho que agora, dado o acirramento da crise, tá ganhando um novo impulso mesmo, porque a situação está ficando extrema, né, no mundo todo. A pandemia veio só para acirrar a situação. E nós temos um evento marcado, um evento online, que todos estão convidados. Inclusive, me foi passado para convidá-los os dois, Vitor e Emanuel, convidados formalmente a participarem do nosso encontro, que vai ser no dia 13 de... E qualquer pessoa também esteja convidada a assistir. É no dia 13 de janeiro de 2020, agora. Está marcado para as 8 horas de Portugal, ou seja, para as 5 do Brasil. Para as 5 horas do Brasil, que são 3 horas de diferença. E o link para assistir a esse evento vai ser divulgado na página do Facebook do Comitê de Lutas Fora Bolsonaro, Portugal. E vai ter participação de algumas pessoas, de alguns movimentos, é um movimento pluripartidário, não é apartidário, é pluripartidário, e vai ter gente do Bloco de Esquerda, que é um partido de esquerda daqui de Portugal, gente do Bloco de Esquerda que vai participar, também tem convidado pessoas do PCO, militantes do PCO, e estou aqui abertamente convidando vocês dois para participarem. E, aliás, me foi falado que eu tenho que conseguir um sim da participação, uma confirmação que vocês vão participar. Mas, enfim, é isso. Então, assim, vai ser divulgado pelo Facebook todos estão convidados a acompanhar a nossa página, não precisa ser estar no exterior ou estar em Portugal e tal, para poder acompanhar a nossa página das redes sociais e no Facebook. E lá também vai estar aberto, vai ser divulgado o link para assistir a discussão. É isso, só mais uma vez, vai ser às 8 horas de Portugal e 5 do Brasil, no dia 13 de janeiro agora. Tá joia. Agradecemos o convite, vamos participar sim. Fica aí também aberto o convite para os demais companheiros que estão acompanhando o programa. Como que é o nome da página do Facebook? Comitê Fora Bolsonaro Portugal. Acredito que deu uma falha técnica aqui com a internet. Bom, qual que é a página do Facebook, Paloma? Como que a gente encontra? A gente não te ouve. Oi, Comitê Fora Bolsonaro, Comitê de Luta Fora Bolsonaro Portugal. Deixa eu só confirmar aqui que agora eu também fiquei na dúvida. Só um minuto.
Eu achei a página Fora Bolsonaro, Comitê de Luta Portugal, que tem a foto do ex-presidente Lula na capa. Essa E. mesma. Deixa eu ver. Inclusive uma foto de um banner com umas rosas. É o banner do comitê, companheiro? É, Acho que é alusão à Revolução dos Cravos, será que adotou a rosa como símbolo e tal? sim, não é a do PDT, com certeza. Com certeza. Bom, Vitor, tá nos ouvindo? Tá. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Eu queria que a gente aproveitasse esses nossos últimos minutos, né, para falar um pouco da campanha dos comitês nesse ano, que nem a companheira bem colocou, né, o propósito de criação dos comitês foi lutar contra o golpe de Estado, né, e nesse sentido assimilou aí a forma da luta contra o golpe em cada período, né. Os primeiros comitês tinham como objetivo na luta contra o golpe fazer a campanha pela anulação do impeachment da presidenta Dilma, né. Essa pauta foi perdida, né, depois que a ex-presidenta foi derrubada, né, e a direita inaugurou uma ofensiva, né, principalmente sobre o ex-presidente Lula, né, dado que se aproximavam na época as eleições de 2018 e na medida em que o governo do PT foi derrubado, a população se inclinava, né, a apoiar novamente, né, o ex-presidente Lula nas próximas eleições. Naquele momento, os comitês então adotaram, né, a palavra de ordem contra a condenação do Lula, né? Começavam-se ali os processos da Lava Jato contra o ex-presidente, depois pela liberdade do ex-presidente Lula, pela candidatura do ex-presidente Lula. Esse período, nesse momento, depois teve a eleição do Bolsonaro, né? Os comitês, como o próprio Comitê de Portugal que a companheira comentou, já adotaram, né, já no outro período, a palavra de ordem de fora Bolsonaro. Mas a questão do Lula segue sendo, né, a questão central na luta política no país, né? E os comitês no exterior, eles têm a vantagem de que eles recebem as informações em geral de fontes dos blogs progressistas, da internet. Então tem uma pressão menor, por exemplo, da imprensa, do monopólio da imprensa capitalista golpista, né, como o caso da Rede Globo, SBT, Record, enfim. Então, queria que a companheira falasse um pouco como que como que está a campanha aí, né, como que é a disposição dos companheiros, né, nesse caso da candidatura do ex-presidente Lula, né, da luta pela anulação de todos os processos do ex-presidente e da Lava Jato. Esse é um ponto pacífico nos comitês, é realmente a luta contra o golpe, que, como você falou, se outrora era em relação ao contra o golpe na presidência da Dilma, né? Depois se tornou a continuação do golpe que vivemos hoje, né, sobre o estado de exceção, contra o direito de Lula ser candidato, contra o direito da população poder votar em Lula, né? E assim, quando eu acho que assim, como eu vi uma fala do Rui em alguma vez, assim, falando sobre quando essas ditaduras acabaram. Teve uma ditadura aqui muito longa em Portugal. E quando acabou a ditadura em Portugal, assim como quando acabou a ditadura no Brasil, não houve uma passada a limpo das coisas. Essas pessoas que outrora viviam sob regime oprimindo a população,
não responderam o processo, não foram presas, né, não responderam criminalmente nem nada. Pelo contrário, elas se adaptaram à democracia, à nova democracia. Isso aconteceu em Portugal também, apesar da revolução chamada Revolução dos Cravos, né? Então, havia uma certa demanda direitista aqui, embora chamassem o governo de socialista, embora não fosse exatamente socialista, né? Talvez socialista comparado ao que era antes, que eu não conheço, mas, enfim. Então, havia uma demanda direitista aqui, mas como eu tinha falado, assim, então havia um certo, assim, às vezes eu estava andando no lugar, eu vi uns portugueses velhinhos falando sobre Bolsonaro, bem animados, entendeu? E agora, dado o ridículo absoluto do Bolsonaro, essa coisa caricata dele, e também há uma certa vergonha, eu acho, atualmente, e também como o Bolsonaro está levando essa história da pandemia também. é, como o Emanuel falou, assim, eu não acompanho o Globo, não acompanho nenhuma mídia golpista, eu só acompanho as questões, os blogs progressistas, chamados blogs progressistas, o, o Diário da Causa Operária. Então, eu não acompanho tanto assim o ridículo do Bolsonaro. Acompanho algumas coisas da rede social e tal, mas eu acho até que é por isso que a Marine Le Pen também vem aqui na França estimular, dar uma força para a extrema-direita, a extrema-direita branca, né? Vem aqui abençoar a extrema-direita portuguesa, porque eu acho que o Bolsonaro acho que tá meio vergonhoso o que antes não era se associar a Bolsonaro, assim. O Lula foi muito demonizado aqui. O Lula, a Dilma foram muito demonizados pela imprensa, eh, pela mídia golpista, que aqui também a mídia é golpista. É a mesma coisa que no Brasil. Assim, há um interesse econômico muito grande na mídia em defender algumas pautas, e nessas pautas Bolsonaro era muito legal e o Lula não, né? O Lula era um ladrão, era um bandido. Não é muito diferente também. Eu não sei se eu respondi, na verdade eu esqueci exatamente qual era a pergunta. Não, eu acho que é por aí. Eu perguntei como que estava para o comitê essa questão da defesa dos direitos políticos do ex-presidente, né, e da campanha, né. A companheira explicou que é uma coisa que a gente vê aqui também, né, é um ponto pacífico aí dentro dos comitês, né, é uma palavra de ordem, uma reivindicação de que todos aqueles que lutam contra o golpe de Estado necessariamente têm que brigar por isso, né, porque se não há o direito do povo escolher o seu candidato, então não tem como falar em democracia, né? Inclusive foi isso que levou a 2018 os comitês na primeira conferência nacional de luta dos comitês, que inclusive teve a participação de companheiros do exterior, a cunhar, né, a palavra de ordem de Lula ou nada, né, defendendo que a eleição sem o Lula seria uma grande fraude, né, como veio a se consumar depois. Bom, eu queria, antes de passar para o Vitor fazer o encerramento e a companheira também, queria fazer uma propaganda aqui dos cartazes, né? Acho que os companheiros têm esse material também na Europa. Agora teria que colocar também a foto do Baleia Rossi aqui no cartaz, né? Porque faz parte da frente ampla também, diz nenhuma frente ampla, né? Fora Bolsonaro, todos os golpistas de eleições já, cartaz assinado. Esses companheiros estão conseguindo ver aí. E esse cartaz aqui também, que não tem foto de ninguém, é só a palavra de ordem. Foi bastante colado aí em 2020 em todos os lugares, né? Comitês de luta. Bom, é contigo, Vitor. Bom, infelizmente já chegamos aqui ao limite do nosso horário. Queria agradecer mais uma vez a participação especial da companheira Paloma, do Comitê de Luta Fora Bolsonaro de Portugal. Nós vamos convidar aqui outros companheiros de comitês de luta da Europa, também outros companheiros do Brasil, né, dar continuidade
as entrevistas que a gente vinha fazendo dentro dos programas. E peço a você aí que está conosco, né, na Causa Operária TV, que continue aqui a nossa programação 24 horas por dia. Se torne membro do nosso canal, se você ainda não é. E com um recado que eu não poderia deixar de dar, inscreva-se na Universidade de Férias, se você ainda não se inscreveu, com a atividade de formação política mais importante desse momento, né? A primeira grande atividade política do ano. A gente deve até colocar aqui, né, enquanto um setor da esquerda nacional vai ter como primeira grande atividade política o voto no Baleia Rossi, do candidato Rodrigo Maia, né, a Causa Operária TV, junto com o Partido da Causa Operária, a Fundação João Jorge Costa Pimenta, a Aliança da Juventude Revolucionária, vai ter como sua primeira grande atividade, está tendo como sua primeira grande atividade, a 46ª Universidade de Férias, com o tema da mais alta importância, que é o que foi o stalinismo, né? Esse cadáver que a burguesia está tentando levantar para justificar a política de colaboração de classes, né? Ontem começamos a primeira aula, os inscritos, lembro a vocês, né, que nossas aulas sempre vão acontecer nas terças e quintas-feiras, até o dia 25 de fevereiro, e você que ainda não se inscreveu, é hora de se inscrever, dá tempo de assistir a aula de ontem, a aula está disponível no portal para os inscritos, então inscreva-se, corra, que ainda dá tempo de participar desse importantíssimo curso sem comparação com qualquer outro curso que tenha sido feito na história sobre o stalinismo. É isso, continue aqui conosco na Causa Operária TV.